amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Um beijo para quem quer um beijo, um abraço para quem quer um abraço, uma dancinha para quem quer dançar. Hoje é dia 1º de julho, mudamos o mês. E teremos aula de geografia. Vocês vão pegar o livro de vocês de geografia e vão abrir lá na página 314, essa página aqui. E essa página ela vai relembrar, né, alguns conteúdos que estamos estudando bastante aí nesse bimestre, né, sobre os meios de transporte e também o caminho que percorremos, que falamos na aula passada. Quando queremos chegar a um determinado local, temos um caminho a ser percorrido. E aí, esse caminho, ele tem um trajeto, né? E esse trajeto ele pode ser feito a pé, de carro, de bicicleta, aí entre os meios de transporte, tá bom? Então, vamos lá. O que vocês vão fazer aqui no número 3, ó? Pinte o desenho que representa como você vai de casa até a escola. Aí, aqui, eu tenho alguns meios de transportes. Então, aqui eu tenho uma bicicleta, aqui eu tenho um barco, aqui eu tenho um carro, aqui eu tenho uma moto, aqui eu tenho um ônibus e aqui eu tenho um trem. E por falar, aqui no barco, vocês sabiam que tem crianças que vão para a escola de barco? Sim! Existem algumas regiões do Brasil em que as crianças elas vão de barco para as escolas. Então, essa atividade ela vai perguntar para você qual o meio de transporte que você utiliza para ir à escola. Se tiver algum meio de transporte que você utiliza aqui, você vai fazer o quê? Você vai pintar o meio de transporte. Mas se não tiver, aí você vai vir aqui, ó, para esse quadro que está dizendo assim: outro meio de transporte, desenho abaixo. Como assim? Tia, eu não vou com nenhum meio de transporte, mas eu vou a pé para a escola. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o desenho de você indo a pé para a escola. Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer. Aí, depois tem um relembrando aqui, na qual vocês vão completar com palavras. E essas palavras, elas estão no texto, o caminho entre a casa e a escola. Tá bom? E aqui tá assim, ó. Para ir de um lugar a outro, há sempre um pontinho, pontinho, a ser percorrido. Isso é o que chamamos de pontinho, pontinho, que pode ser feito a pé, de carro, de ônibus, de bicicleta e etc. Então, vocês vão descobrir quais são essas duas palavras, observando aqui o texto, porque todo o conteúdo, ele tem um texto, e o texto, ele serve justamente para que vocês possam estar utilizando para responder as perguntas, tá bom? E aí vocês vão observar quais são as palavras e colocar aqui no complete, tá bom? Aí depois vocês vão pegar essa folha aqui, no kit de vocês. Essa folha, ela também é uma continuação sobre os meios de transporte. E aí vamos lá. Número 1. Qual alternativa apresenta um meio de transporte aquático? O que são os meios de transporte aquático? Aquele que vive no mar, tá bom? Aí tem 4 opções aqui: avião, carro, navio e moto. Vocês vão marcar um X no meio de transporte que vive no mar, que é o meio de transporte aquático. Número 2. Ônibus, trens, motos e bicicletas são meios de transporte terrestres, aquáticos ou aéreos. Tem 3 opções aqui. Eu tenho 4 meios de transporte que fazem parte de um determinado grupo. Ou é aquático, ou é terrestre, ou é aéreo. Então, vocês vão marcar um X na opção que diz qual o grupo de meio de transporte que esses meios de transporte estão inseridos. Tá bom? Número 3. Os transportes abaixo foram agrupados de acordo com o local onde circulam, terra, ar ou água. Assinale a alternativa que apresenta algum transporte no grupo errado. Então, aqui temos vários meios de transportes e tem uma opção aqui que está errada. Por quê? Porque tem alguns meios de transporte que são de um grupo e tem outros meios de transporte que são de outro grupo. Então, não é de um grupo só. Então, vocês vão identificar qual é essa alternativa e marcar um X, tá bom? Porque vocês vão assinalar
Vocês vão marcar a opção que está errada, que não faz parte daquele grupo de meio de transporte, tá bom? Aí aqui, ó, eu tenho uma carroça e tenho um trem. É qual tipo de meio de transporte? Está no grupo certo? Letra B, eu tenho um carro e tenho um trem. É qual tipo de meio de transporte? Está no grupo certo? Aqui eu tenho um cavalo, uma bicicleta e um helicóptero. É qual tipo de meio de transporte? Está no grupo certo? Então são essas duas perguntas que vocês vão fazer para vocês, para que vocês possam descobrir qual é a alternativa que está errada. Qual a alternativa que esse meio de transporte não faz parte desse grupo, tá bom? Do mesmo grupo. Número 4. Qual o significado da cor em destaque no semáforo? Aqui eu tenho um semáforo. Lembra que falamos do semáforo? Que a Valzinha disse que perto da casa dela também tem um semáforo. Então, aí eu tenho aqui, ó, a cor amarela, porque cada cor do semáforo significa uma coisa. Então, vocês vão marcar a opção que significa o amarelo. O amarelo significa o quê? Pare, atenção, siga ou passe rápido. Vocês vão marcar um X na opção correta, tá bom? Número 5. Qual o principal material usado na fabricação de cada uma das casas abaixo? Aqui eu tenho casas feitas com diversos materiais diferentes, né? E aí vocês vão marcar a opção que diz qual o material que foi utilizado para fazer essa casa, tá bom? Tem duas opções cada um. Aqui eu tenho uma casa, ó, essa primeira casa aqui, e tenho duas opções. Foi feita de tijolo ou foi feita de palha? Aqui eu tenho um prédio. Ela foi feita de gelo ou foi feita de tijolo? Aqui eu tenho uma casa, uma outra casa, né? E aqui tem duas opções também, ó. Ela foi feita de madeira ou foi feita de palha? Então, vocês vão marcar um X na resposta correta, tá bom, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Façam com calma e qualquer dúvida podem me perguntar, que eu estarei disponível para responder as perguntas de vocês, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula e até amanhã. Tchau!